buenas companheiros da Start, como é que vocês estão? Estão aqui acompanhando a 12ª aula. Hoje vamos estudar o 12º arcano, arcano número 12, e 12 é um número que faz parte de uma força de expressão dito popular, uma maneira de expressar no passado, na minha época, cringe que sou, na minha época, falava assim que cortar um 12. Cortar um 12. Quando você estava numa situação que estava ali por um fio, uma situação onde você estava de pés e mãos atadas, uma situação onde você virava de ponta cabeça, plantava a bananeira, ou então nem conseguia se mexer direito, se sentia ou estava realmente restringido pelas circunstâncias, e ainda assim não conseguia ou conseguia muito pouco resultado. Era cortar um 12. Então vamos supor que você estivesse pleiteando um cargo ou tendo que passar numa prova e aquela dificuldade. Então, eu tô cortando um 12. Não, amiga, hoje eu não posso porque eu tô cortando um 12 aqui com o meu trabalho, eu tô cortando um 12 aqui estudando porque essa prova, ou até mesmo em relacionamentos, né? Nossa, eu tenho que cortar um 12 com meu marido porque ele não me entende. Então, toda situação bloqueada, toda situação bucha, sacrificante, a gente falava que estava cortando um 12. E olha que interessante como é a sabedoria popular, como se retrata, como você vai percebendo que o tarô ele tá na vida, tá nas mínimas coisas, tá na boca do povo. Ai. E o cortar o 12 é literalmente muito do que diz a carta do enforcado. Ou pendurado. Porque tem muitos autores que falam, né? É o pendurado porque tá suspenso, tá pendurado pelo pé e não enforcado. Mas tem alguns outros que retratam o número 12, a suspensão do número 12, literalmente como um enforcamento. Mas aí, como esse aqui é o tarô da Vinci Tarô, mas aí a gente te remete que no passado, nesse contexto histórico, onde uma pessoa chegava a ser condenada à forca, na maioria das vezes a leitura e a compreensão dos fatos da época, a gente vai entender que aquele que era condenado à forca, na verdade, era um herói, era um mártir, que estava lutando por um idealismo, por uma causa. E tem tudo a ver esse vocacional com o arcano do enforcado. O arcano do enforcado, ou do pendurado, o arcano 12, ele é bem desafiador. Porque dependendo de como ele sai, dependendo de onde ele sai, dependendo do que está sendo dito e sinastrias que ocorrem ali, a mensagem dele é muito mais profunda ou em alguns casos pode ser até positiva, por incrível que pareça, e muitas vezes por desconhecer essa articulação e essa conjugação arcânica da simbologia e das diferenças de plano em que ele se encontra, é que eu vejo o povo comendo bola, ou interpretações equivocadas, ou interpretações no mínimo rasas a respeito dele. Tá? Então tem que ter aí um pouquinho mais de apuro. Hoje, o que nós vamos ver aqui? O que nós vamos levar em consideração é a proposta do curso, que é a espiritualidade, a energia e etc, através desse arcano. É esse viés. Então, algumas coisas você vai poder correlacionar com aquilo que você sabe vai fazer sentido, algumas outras coisas não necessariamente. E de modo geral aqui no curso também, né? Algumas coisas confirmam, outras não. Por isso que eu falo, gente, por mais que aqui eu compartilho com vocês e tudo, e ajuda pra caramba que eu sei, nada melhor do que você, se você tem interesse mesmo, você estudar, né? Se programar para estudar, para poder ter esse aprofundamento, esse acompanhamento. Estudar, fazer o curso comigo ou com outra pessoa que você se identifique. Enfim, vamos falar aqui da questão da
da energia, né? Qual que é a energia do arcano número 12? A energia do arcano número 12, quando você pergunta, como é que tá a minha energia? Como é que tá a energia de fulano? Né? E sai o arcano número 12. Tá cortando um 12, então você já viu que não é uma coisa lá muito start. Isso aí você já manjou. Mas como diagnosticar assim de uma forma mais objetiva? Tá uma energia parada, tá uma energia limitada, tá num momento kármico. Essa carta ela fala disso, de um momento kármico. Por que a energia tá assim estagnada? Por que a energia não tá legal? Por que a energia não tá fluindo? Por que tá esse desconforto? E aí você vai entrando na carta e extraindo dela possibilidades de sentir. Como que você acha que uma pessoa que está nessa posição ela vai sentir? Será que ela vai estar legal? Será que como que a energia dela vai estar? Isso aí é uma maneira também de você vir a estudar e de você vir a ter altas percepções. Não precisa ir muito longe. Então, por que seria isso? Por que essa estagnação? Por que eu não estar legal? Por que estar cortando um 12? Porque pode ser um momento kármico daquela pessoa. Agora, o que é kármico? Aí é onde eu quero chegar. O que é kármico? Você sabe o que é kármico? Qual a definição de kármico? Como que você explicaria essa questão de momento kármico? Momento kármico, ele pode ser tanto no sentido de uma de uma exigência da espiritualidade, a espiritualidade que trouxe, entre aspas, ou uma reação, né? Ação e reação. Você fez alguma coisa e agora você está tendo que ficar quietinho porque você mesmo criou. Então, tem, para começar, essa bifurcação aí, quando a gente fala de karma. Agora, uma outra coisa que eu percebo, eu constato, é que esse negócio de karma é quase que um bom dia. É quase que um bom dia quando vai se falar desses nossos estudos, né? Estudos espirituais, estudos tarológicos, né? Ainda mais quando sai a carta do enforcado. Vixe, karma é o novo bom dia, é o novo oi, tudo bem. E eu constato também que muitas vezes a falta de argumentação para falar a respeito do pendurado, para falar a respeito do enforcado, nesse sentido de energia, é que, tudo bem, você entendeu, energia estagnada, momento kármico, só que o teu entendimento, muitas vezes, de o que é karma, como que atua, para onde que vai, para onde que foi, de onde que vem, ele ainda não é o suficiente, ainda não foi talvez muito aprofundado. Muitas vezes, não só na carta do enforcado, tá? Em outros arcanos também, a pessoa ela até entende o significado e até sabe ajustar a interpretação, só que não consegue evoluir nessa interpretação e não consegue ir muito além com palavras para conversar, para orientar, para fazer a pessoa mensurar ali a previsão, orientação, etc., porque o conceito embutido no que o arcano traz não está muito clarificado, a pessoa não estudou a respeito daquilo, a pessoa não parou para analisar aquele conceito. Então, uma carta aonde fala de um momento kármico, você já entendeu isso daí. Agora, você quer avançar nisso? Vai estudar, vai colocar em palavras para você, porque às vezes também você pode saber, só que você não está sabendo explicar, você não está sabendo contextualizar, você não está sabendo desenhar. E se você não conseguir desenhar isso para você, você não vai conseguir desenhar isso a hora que você for conversar com quem você estiver atendendo, com quem você estiver falando. Então é quase como se fosse o tarô, ele acaba muitas vezes quase que sendo uma árvore, né? Uma ramificação, uma coisa vai levando a outra, você vai estudando para você poder ilustrar ali com seu consulente o momento kármico. Senão você fica naquele chavão, você fica naquela palavra-chave. E quem é meu aluno sabe, eu não sou, eu acredito
né? Que a palavra-chave ela é importante sim, mas não num sentido... a palavra-chave não é a chave para você entrar no arcano. Você tem que ter a chave para você entrar no arcano e lá dentro você conhecer tudo para você falar de lá de dentro o que você está vendo. E uma das possibilidades é essa, é entender, é ir além da definição do arcano, o contexto que o arcano traz para você poder então falar a respeito. Momento kármico ou um momento de provação. Que sim, tem momentos de provação, tem momentos que a energia, você está sendo provado, você está sendo testado. Aqui, o enforcado, ele tem uma ilustração dele que eu não tenho tarô, mas eu tenho um livro. Se você jogar no Google, tarô mitológico, arcano 12 tarô mitológico, ou tarô mitológico, arcano do enforcado, você vai achar. Esse aqui é o Prometeu acorrentado. Você vê, não é nem o enforcado nem o pendurado, é o acorrentado, que também fala de uma situação de cortar um 12, porque afinal de contas estar acorrentado não é nada bom. Não gostaria disso, você gostaria? E aqui vai falar da aprovação do Prometeu, né? Da maneira como ele teve que se colocar ali, se sacrificar ali, né? Entra um pouquinho nessa questão dos mártires. Eu sugiro que você faça essa leitura, que você veja esse arcano, que também vai te dar altos starts, no sentido do que é provação. Em alguns casos, também resgate espiritual pode significar, né? Então, às vezes quando você vai perguntar de uma situação, tal situação assim, por que tá acontecendo isso? Aí você já não tá perguntando de energia, você tá perguntando de uma situação, né? Deixa eu trocar o enforcado. Eu gosto muito desse daqui também, ó. Esse aqui dentro da caverna, a iluminação acontecendo ali na cabeça dele, né? O lado azul ali, o lago azul. Eu acho muito simbólico, muito bem desenhado esse enforcado aqui. Eu gosto muito também. Então, às vezes você tá perguntando de uma situação ali e... Nossa, mas o que acontece? Por que não foi pra frente? Por que não sei o quê? E talalá. E aí sai o enforcado, respondendo você. Um resgate espiritual. De uma certa maneira ainda tá falando do karma, né? Mas mais que isso é um resgate espiritual. Tem um resgate espiritual aí acontecendo, alguma coisa aí, né? Forças, não é... Forças ali de suspensão agindo naquele momento em relação à vida da pessoa. Tem uma causa aí a mais. Uma causa que não é tanto a questão visível, né? Não é a questão visível, não é o enredo visível, não é a logística. Tem algo maior, tem uma força maior, tem uma origem diferente para estar acontecendo aquilo e tá trazendo um resgate espiritual naquele momento, na vida ou na situação da pessoa. Agora, um outro ponto que eu gosto sempre de trazer aqui no curso é a possibilidade de magia ou não. E sim, o enforcado ele pode estar falando de uma intervenção energética. Ele pode estar falando. Então, se você pergunta, tal situação assim, né? Será que tem alguém fazendo alguma magia? Será que aquela pessoa, né? Aquela pessoa ela não tem atitude, ela, né, tem alguma causa energética, tem alguma intervenção energética e sai o enforcado. Realmente, essa pessoa está presa. Está presa. Será que alguém prendeu? Como você está formulando uma pergunta já baseada nessa possibilidade de alguém estar prendendo, de alguém estar intervindo, de alguém estar fazendo uma amarração, então isso aqui é bem indicativo. Eu prestaria atenção. Eu prestaria bastante atenção aí, tá? Então, lembrando que essas respostas do enforcado, elas são
para perguntas, né? Quando você faz perguntas realmente focadas, realmente investigando essa situação. Não significa que, por exemplo, você está fazendo uma leitura lá de amor, o pensamento do cara, ou tá falando que o cara vai agir, sabe, enforcado. Não quer dizer, não mistura, tá? Não mistura. Não vai achar que cada vez que saiu enforcado ali para alguma coisa é porque o tarô tá falando que tem magia, que tem amarração, que tem resgate kármico. O que eu estou dizendo aqui é como eu elucidei no começo. Quando você está vindo para o tarô e você está tratando objetivamente desses assuntos, e o tarô dentro de 78 lâminas, se você estiver trabalhando com o tarô inteiro, ou dentro de 22 arcanos maiores, com tantas possibilidades para te responder, ele veio te respondendo com um enforcado, então, no mínimo, o que o tarô está querendo dizer para você é que tem energeticamente, espiritualmente, que seja uma situação 12, uma situação aonde tem um 12 ali sendo cortado, então prestar atenção nessas limitações, nesses bloqueios, nessas amarrações. Algo de errado não está certo. Beleza? Então, comenta nos comentários aí o que vocês entenderam, o que ficou de dúvida, e aí eu vou trazendo para vocês na sequência. Na aula que vem, a gente vai falar do temido arcano número 13 da morte, que quando sai no jogo, você só vê a consulente até muda de voz, se você está presencial, então você já vê na cara da consulente o susto, né? O arcano temido. Mas a gente vai desmistificar aí e acalmar os temores em relação a isso. Beleza, amiga? Entre em contato comigo no 13981717450 para saber do curso. Um grande beijo, fiquem com Deus. Mua!